Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias, Provérbios 4, dos versos 20 a 23. Provérbios, capítulo 4, dos versos 20 a 23. Pastor Márcio tinha iniciado uma série com vocês, falando sobre idolatria. Se eu não me engano, seriam 3 sermões, dos quais ele pregou o primeiro, e diga de passagem, sermãozaço. Espero que aquele sermão tenha impactado a vida de vocês, como impactou a minha vida. É muito bom ouvir sermões. Eu amo ouvir sermões. Tive o privilégio de estar aqui ouvindo aquele sermão. E eu não queria tratar do mesmo assunto, até porque poderia ser que eu entrasse em alguns dos sermões dele da série, que já está pronta, né? E pela graça do Senhor, ele vai voltar e vai continuar a série. Não sei se é exatamente semana que vem, eu acho que a semana que vem nós vamos ter uma programação especial aí, com respeito ao carnaval. Vamos ter uma conferência aqui, sexta, sábado, domingo, segunda-feira. Vai ser muito bom, convide seus amigos. Mas eu quero falar de algo que tem relação com aquilo que o pastor Márcio começou a pregar na sua série, e eu acredito que talvez possa enriquecer o entendimento nosso e até mesmo a maneira como nós recebemos a própria série que ele lançou, que é a questão de guardar o coração, né? Diz assim, texto da palavra do Senhor: meu filho, escute o que digo a você e preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de estar aqui nessa noite, compartilhando da sua palavra. Obrigado, Deus, pelos meios que o Senhor também nos tem dado de compartilhar a tua palavra para além das 4 paredes da nossa igreja. O que nós queremos lhe pedir, Deus, é que seja aqui, seja em qualquer lugar, onde a mensagem do teu evangelho, da tua palavra chegar, que haja o poder do Senhor agindo por intermédio da tua palavra, de forma que sejamos transformados e impactados pelo poder da tua palavra. Que nessa noite, Senhor, nós possamos somar esse conhecimento àquilo que nós já recebemos, e em crescimento espiritual, em edificação, nós nos aproximemos mais e mais do Senhor, transformando nosso coração em Ti, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém e amém. O pastor começou falando sobre idolatria, e o que é idolatria? Ele definiu alguns termos lá na sua mensagem, mas basicamente idolatria é colocar qualquer outra coisa, qualquer outra questão, qualquer outra situação da vida no lugar de Deus. Nós nos tornamos idólatras não necessariamente quando nós nos dobramos diante de imagens. Até, diga-se de passagem, nós temos uma acusação pronta contra o romanismo com respeito à idolatria. Nós apontamos o dedo para os romanistas e falamos: vocês são idólatras. Por que nós dizemos isso? Nós dizemos isso porque eles têm o costume de adorar ou venerar, conforme alguns dizem, algumas imagens de santos, de escultura, e colocam-nas nas suas casas. Mas muitas vezes nós cegamos os nossos olhos para que a idolatria é algo que vai além disso. É fato que o romanismo está errado, e ele de fato traz uma visão externa, uma percepção externa daquilo que está no seu coração. Mas a idolatria vai muito além de dobrar o coração diante de uma imagem. A idolatria é permitir que qualquer coisa, qualquer emoção que nós tenhamos, qualquer situação, qualquer desejo, qualquer sentimento que nos domine, qualquer inclinação venha dirigir, venha direcionar ou venha governar a nossa vida no lugar de Deus. Quando nós, por exemplo, alguém pisa no nosso calo e a gente fica meio nervoso, E aí, a partir daquele momento, a gente quer
desviar daquela pessoa. Então você vem no culto para adorar a Deus e vai entrar aqui nessas portas e vai cantar, levantar a mão, ler Bíblia, orar. Mas de repente, quando você está entrando nessa porta, você vê aquela pessoa que pisou no seu calo. E por conta disso você desvia do lugar. Ela está aqui embaixo, eu sento lá em cima. Se eu subo a escada, ela está lá em cima, eu desço aqui embaixo. Ou seja, a presença dessa pessoa, a emoção que causa no seu coração, a presença daquela pessoa, que faz com que você mude de lugar, ou você mude de atitude, você julga que é apenas um sentimento normal, mas o nome disso é idolatria. Porque ela, inclusive, mudou a forma como você vai prestar culto a Deus. Então, a idolatria vai para muito além de você simplesmente se dobrar diante de uma imagem específica. Tudo aquilo que te governa, tudo aquilo que te direciona no lugar de Deus é uma idolatria. Mas como a idolatria entra na vida de alguém? Pastor Márcio citou muito bem, na semana retrasada, a frase de João Calvino, dizendo que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A idolatria vem de fato do nosso coração. O coração nosso é a porta de entrada da idolatria. E nós precisamos saber disso para nos cuidar de uma maneira muito clara. E quando nós olhamos para esse texto das Escrituras, eu falei que não ia traçar sobre idolatria, mas eu quero dizer o porquê que estamos usando esse texto. Então, nessa perspectiva de que o coração é o habitáculo, de que o coração é a porta pela qual a idolatria entra na nossa vida e começa a dominar-nos, é importante nós analisarmos esse texto. Salomão, o escritor desse texto sagrado, ele traz uma gama de conselhos no livro de Provérbios. Se você for pegar os primeiros capítulos aqui, essa aqui é a 7ª exortação que Salomão está trazendo ao seu filho. Antes dela houve outras 6, e aqui ele fala como um pai, diretamente se direcionando ao seu filho. São conselhos de amor. São conselhos de quem se preocupa, são conselhos de quem quer uma vida melhor, de um pai que deseja que o seu filho tenha uma vida abundante, até mesmo de um pai que já errou e deseja que o seu filho não experimente dos mesmos maus caminhos pelos quais ele andou. Eu sei que na idade de vocês há uma dificuldade em aceitar os conselhos dos pais. E que talvez até muitos conselhos dos pais possam parecer que está tolhendo a sua liberdade de ação. Mas é que os pais de vocês, e eu conheço a maioria dos pais aqui, todos, a maioria eu conheço, e a maioria deles está da minha idade, pouquinho menos ou um pouquinho mais, então estamos ali na mesma faixa etária, mas todos esses pais, tal qual eu, passou por essa idade. Nós sentamos nos bancos, nós tivemos 16, 17, 18, 19, 20, 25 anos. Todos nós tivemos essa idade. E talvez nem todos nós tivemos algumas pessoas que nos orientassem para que nós não enfrentássemos algumas lutas que nós enfrentamos. Eu acredito que se um dia você tiver o interesse de sentar com seu pai ou com a sua mãe para trocar uma ideia e perguntar sobre quais falhas, quais pecados eles cometeram no passado, que eles se arrependem e não gostariam que vocês cometessem, e quais consequências alguns desses pecados trouxe a eles, vocês se espantariam de ver que as histórias são muito próximas com a de vocês. Os desejos são muito próximos com os desejos de vocês. A ideia de Salomão aqui é a ideia de um pai. Salomão escreve aqui Eclesiastes e Provérbios no final da sua vida. Um homem com 70 anos de idade, mais ou menos, entre os 70 e os 77 anos. Um homem que havia se desviado dos caminhos do Senhor e agora ele escreve aconselhando, como um pai aconselha o filho para que o filho também não se desvie. Se você quiser saber como estava o coração de Salomão, leia Eclesiastes. Você vai ver um homem que chegou no final da vida e falou: olha, tudo foi vaidade, tudo foi correr atrás do vento, eu construí coisas e foi perder tempo, eu estudei e aquilo lá só me deu dor de cabeça, aquilo foi problema para mim.
Por que Salomão fala isso? Porque em todo esse período de juventude e prematuridade, ele andou distante do Senhor. E agora ele aconselha. O coração de Salomão estava distante de Deus. Dentre muitos conselhos dados aqui, como a busca pela sabedoria, os primeiros capítulos você vai ver isso. Salomão falando, busca a sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento é aquilo que você aprende na escola. E até todas as áreas da vida. Sabedoria é a forma como aplicar esse conhecimento de acordo com a vontade de Deus. Salomão fala, por exemplo, fuja da prostituição. Ao filho ele fala, não abrace o seio da mulher adúltera. Foge dessa mulher. Fuja da lascívia, dos desejos da carne, do coração, da inclinação aos prazeres do mundo. Essa é uma época que nós somos tentados a isso. Quantos jovens não têm o nome dilacerado, não constroem uma fama ruim nesse período? Por quê? Porque dão lugar à lascívia. Porque às vezes estão naquela época de que quer ficar com todo mundo, abraçar todo mundo, beijar todo mundo. E ele não percebe que aquilo que aparentemente é algo bom agora, depois vai lhe trazer um problema muito sério. Que isso, diga-se de passagem, é um dos problemas do pecado. Ele não se vende como perigoso, ele se vende como coisa jóia. Salomão está dando esse conselho para fugir da arrogância. Irmãos, é uma coisa tensa. A gente tem uma tendência de ser meio arrogante. Às vezes, quando a gente é corrigido, a gente empina o nariz. Ou então acha que o mundo corre ao redor do nosso umbigo. Só comigo, só comigo. A implicância é comigo aqui nessa casa. Salomão fala para fugir da desobediência. E aqui ele chega no ápice de todas as suas observações, de todas as suas exortações, mostrando que há apenas um lugar onde cada uma destas coisas habita, e onde é o coração. Olha o que ele diz, acima de tudo, ele já vinha dando conselhos, e ele daria outros conselhos. É como se Salomão fizesse um hiato, é como se Salomão fizesse uma observação. Esse texto poderia estar entre vírgulas no meio do assunto que Salomão estava traçando. Ele havia dando exortações, ele daria novas exortações, mas naquele momento é como se ele lembrasse, instalasse na sua mente, acendesse uma luz, e ele dissesse assim, gente, para aí, tudo que eu disse lá atrás, e tudo que eu vou dizer aqui na frente, tem um único fundamento. Acima de tudo isso, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, porque dele depende as fontes da vida. E como é que a gente pode fazer para guardar o coração? É isso que nós vamos propor hoje. Primeiro, a gente precisa saber o que é o coração. O que Salomão está falando? Será que Salomão era um cardiologista da sua época e estava dando conselhos para você não ter um infarto? Será que os conselhos de Salomão têm a ver com uma caminhada no parque de manhã ou à tarde, algumas horas de academia, ou então com tomar aquele ômega 3 daquela mulher que fica com a voz ruim para chuchu? O ômega 3 pode fazer bem para o coração, mas para a voz não faz de jeito nenhum. Será que a ideia de Salomão era uma receita contendo alimentos que fossem favoráveis ao músculo cardíaco? Não. A ideia de Salomão não é essa ideia de coração como um órgão em si, até porque não era a ideia do seu tempo e não é a ideia da Bíblia. Quando a Bíblia fala sobre coração, a Bíblia não está falando sobre o órgão pulsante, o músculo que nós temos, que bombeia o sangue para todo o corpo. O coração na Bíblia é o centro das nossas vontades. Por coração, a Bíblia entende o centro dos nossos valores, aquilo de onde vêm as nossas intenções, aquilo que gera as nossas inclinações. O coração é a motivação, o nosso desejo. O coração é a fonte daquilo que nós adoramos. De uma maneira mais ampla, a Bíblia entende coração como o ser interior. O coração é aquilo que você é. Você é aquilo que o seu coração é. Então, quando a Bíblia está dizendo assim, guarde o seu coração,
A Bíblia está dizendo: guarde o seu interior, guarde aquilo que você é, guarde as suas fontes, perceba quais têm sido as suas vontades, quais têm sido os seus valores, as suas inclinações. Isso é o seu coração. Nós somos isso. Um professor lá do Jumper falava com muita propriedade, dizendo assim: nós somos o que nós amamos. E pode parecer estranho num primeiro momento isso, mas de fato é. Nós somos aquilo que nós amamos. Porque é a partir daquilo que amamos que nós tomamos as nossas decisões. Por exemplo, é a partir daquilo que nós amamos que nós nos sentimos motivados. E isso é o coração. Nosso coração é o que nos leva a desejar o que nós desejamos. É o que nos leva a agir pela forma como nós agimos. E diga-se de passagem, o coração é a fonte de preocupação de Deus para conosco. Deus se preocupa com o nosso agir. Vou te dar um exemplo, como Deus se preocupa com isso. Abel e Caim. Os dois foram oferecer sacrifício ao Senhor. Sacrifício de Abel, o Senhor aceitou. Sacrifício de Caim, o Senhor não aceitou. Por quê? Porque Abel fez da forma como Deus queria. Caim simplesmente ofereceu um sacrifício. E Deus não se agradou. Os dois ofereceram, mas por que Deus não se agradou? Porque a inclinação do coração de Caim estava errada. Vou te dar outro exemplo. O rei Saul. Deus havia falado: acabe com os amalequitas. Fio da espada, todo mundo, animais, rebanhos, tudo. Saul olhou os rebanhos gordos, bonitos. Falou assim: eu não vou matar rei não. Vou dar um jeito aqui, fazer um conchave, e levou embora. E depois, quando Samuel apareceu e viu tudo aquilo, falou: Saul, o que você fez? Saul falou o quê? Não, mas eu trouxe para oferecer para Deus. O que Samuel respondeu? Mas acaso Deus está tão preocupado com o sacrifício ou com que você obedeça? Com a intenção do seu coração. O jovem rico que chegou diante de Jesus com um currículo espiritual, ou melhor, um currículo religioso invejável. Olha, cumpro os mandamentos, obedeço pai e mãe, não mato, não roubo, tenho as coisas aqui tudo, vou na igreja. Jesus falou: uma coisa falta, vai lá e vende tudo. Por quê? A Bíblia diz que Jesus conhecia o seu coração. As pessoas no templo dando ofertas, muitos dando algumas ofertas substanciais. Chega uma senhora viúva e deposita naquele mesmo gasofilácio uma moeda. E Jesus diz na frente de todo mundo: a maior oferta aqui dessa noite. Eu imagino a tensão. Imagino num cultão, Jesus presente, a galera com um checão no bolso. Ninguém usa mais cheque, né? Dinheirão, cartão. Já que Jesus era o pregador, nós vamos dar uma oferta boa. A gente faz assim, viu, irmãos? Vem o pregador rico, a gente dá uma oferta boa para o pregador rico. Vem o pregador pobre, a gente dá uma ofertinha de nada para ele. Podia ser o inverso, né? O rico nem precisa de oferta, fala: Deus abençoe e vaza. O pobre, a gente fala: dá uma abençoada aqui em você, meu irmão. Mas Jesus está ali no culto, o povo vendo Jesus tendo pregado ali, vai lá, põe aquela oferta. Eu imagino o povo fazendo até pose. Se tivesse selfie na época, assim, hashtag gasofilácio do céu, ponto. Aí vem uma senhora viúva, deposita uma moedinha e sai. De repente Jesus falou: gente, vou revelar para vocês aqui qual foi a maior oferta que nós tivemos hoje. Eu imagino algumas pessoas se mexendo no banco, falando: hoje eu vou aparecer ali, todo mundo vai ver que eu sou um ofertante top. E Jesus falou: olha, foi essa viúva aqui, porque vocês deram daquilo que lhes sobrava. Vocês deram porque vocês estavam querendo aparecer. Ela não. Ela deu de tudo aquilo que ela tinha. O que Jesus olhou ali? O valor? A preocupação de Jesus era com o valor? Não. Era com o coração,
com a intenção. O coração é a fonte das nossas atitudes. Por isso, nós devemos guardá-lo. Então, quando você ouvir ou quando você ler na Bíblia sobre coração, entenda, Deus está falando do seu ser interior, das suas inclinações, das suas vontades, do porquê você faz o que você faz. E isso é muito importante para nós. Porque é possível que nós façamos coisas que são corretas com intenções pecaminosas. É possível que nós venhamos ao gasofilácio, que nós venhamos ao culto, que nós venhamos aos ministérios, ao louvor, ao púlpito pregar. Intenções boas, bênção, mas que nós não o façamos para a glória de Deus, antes que nós façamos para a nossa própria satisfação. É possível. E o grande problema é que o Senhor conhece o coração. Ele sabe o porquê você faz o que você faz. Por isso, a Bíblia diz, guarda o coração. O coração é aquilo que de fato você é. E como você tem que fazer? O que fazer então com o coração? Eu já sei que o coração é a fonte interior. O coração é o meu ser interior. O coração é quem eu sou. Mas o que eu devo fazer com esse coração? Perceba o que Salomão diz aqui que nós devemos fazer com o coração. Diz em segundo lugar o quê? Acima de tudo, guarde. Então o que você deve fazer com o seu coração? Guardar. Guarda o coração. Ah, pastor, já sei o que eu vou fazer. Confeccionar uma armadura, igual no período medieval, e vou colocar aqui na casca do meu peito, aqui assim, nada, meu coração vai estar guardado. É isso? Não. A ideia de guardar aqui, a palavra original para guardar é confinar, é colocar debaixo de observação, é vigiar. Por quê que nós precisamos guardar? Por que eu preciso confinar o coração? Por que eu preciso observar, vigiar o coração? Porque o nosso coração é vulnerável às tentações. Quando diz que a nossa atitude para o coração é acender sobre ele uma vigia, uma lanterna, é observá-lo constantemente. O que Salomão está querendo dizer é o seguinte: olhe as suas intenções constantemente. Veja o porquê que você está fazendo o que está fazendo. Perceba. Perceba se você obedeceu seu pai hoje, porque isso é grato ao Senhor, porque Deus diz que você tem que honrar o pai, ou porque você quer pegar o carro à noite. Perceba se a obediência à mãe hoje foi porque ela é digna de receber sua obediência, ela é sua mãe, e o Senhor se agrada por isso, ou porque você queria vintão ou trintão, ou uma autorização para poder sair na casa de alguém. Você precisa vigiar se as intenções que habitam no seu coração, elas são intenções corretas. Por isso que ele está dizendo, guarda o coração, presta atenção nele. Não deixe o coração solto. Eu costumo dizer, eu ouvi isso do pastor Paulo Andreucci, mas eu costumo dizer que o pior conselho que você possa dar a alguém é siga o seu coração. Muito pelo contrário, você deveria falar assim, vigie o seu coração, cuide do seu coração. Não deixe ele fazer o que ele quer, amarra ele. Coração é como um cão bravo que precisa ser amarrado, domado. É por isso que Davi, um homem segundo o coração de Deus, o que significa isso? Que as inclinações do coração de Davi eram como as inclinações do coração de Deus. Gente, que coisa fantástica. É a ideia de que Davi amava o que Deus amava e Davi odiava o que Deus odiava. Davi gostava do que Deus gostava e Davi desgostava do que Deus desgostava. E ainda assim, esse homem segundo o coração de Deus, no momento em que não vigiou o seu próprio coração, no momento em que não o confinou, no momento em que não observou as intenções maléficas que habitavam no seu coração, desejou Betseba, mandou trazê-la, matou Urias e escondeu o crime. Guarda o coração. É por isso que Davi faz o quê? Numa oração maravilhosa.
Senhor, sonda o meu coração. Tem coisa que vai escapar de mim, então o Senhor não escapa. Sonda e conhece o coração. Veja, Senhor, se o meu coração está caminhando para algum caminho mau, e tira ele desse caminho. Põe ele no caminho eterno. Então, o que eu devo fazer com o meu coração? Guardar. A ideia de Salomão aqui é a ideia de pastoreio. Quando Salomão diz assim, guarda o seu coração, é como se Salomão estivesse dizendo assim, olha, seu coração é muito precioso, ele é a fonte de quem você é. Então coloque cercas, coloque limites para que o seu coração não ultrapasse esses limites e caia em perigos. Então alimente o seu coração com um alimento bom, para que o seu coração não venha sofrer de inanição ou adoecer. O nosso coração precisa ser pastoreado. É como se Salomão estivesse dizendo assim, proteja, ponha grades altas ao redor do seu coração, para que não venha algo de fora, uma força externa, uma tentação externa, cooptar, capturar seu coração e levar para fora. Davi, como pastor, não sei se você lembra quando ele se apresentou a Saul, no momento da guerra com o filisteu, Golias, lembra disso? Todo mundo com medo, ninguém queria guerrear com Golias, Golias parecia lá e falou, tem homem Israel aí, bora brincar comigo aqui. E os homens tudo escondido, inclusive o rei escondido, e o rei era grandão, disse que era bonitão, top de linha. Davi foi levar queijo para os irmãos que estavam ali na trincheira. Falou, o que esse homem está falando aí? Quem que é esse incircunciso filisteu para falar um negócio desse? Foi lá, se apresentou diante do rei Saul. Falou, Saul, eu vim aqui para matar aquele homem lá. Como é que vocês aguentam um negócio desse aqui? Rapaz, uma afronta dessa. Como Israel ouve um homem daquele jeito falar esse negócio aqui, que não tem homem aqui? Eu sou o homem, vou lá. Mas Davi era pequeno. E Saul olhou para Davi assim e falou, ih, rapaz, vai dar não. Ficou meio tenso aqui. Aí Davi abriu o currículo dele. Davi compartilhou o perfil dele com o LinkedIn e falou, entra aí no meu LinkedIn, dá uma olhada aí, bicho. Sou top. Vem o urso lá para roubar a ovelha. E ó, dono urso. E ele cata a ovelha desapercebido. Eu não deixo o leão de boa, não. Ele não sai embora com a ovelha, não. Eu vou atrás dele e dou nele até arrancar a ovelha e trazer de volta. A ideia de Davi, a ideia de Salomão é desse pastoreio que cuida contra os fatores externos, tanto aqueles que chegam, e todos eles são perigosos. A gente precisa tomar cuidado com isso. Talvez alguém, na fase que vocês estão, e é natural, e eu já falei para vocês que eu oro para que vocês se encontrem por aqui. Essa é a minha oração, não é uma obrigação, mas eu oro para que vocês se encontrem por aqui. Mas talvez nessa fase venha tentações de pessoas de fora, gente que não é de Deus. Se com quem é de Deus já dá um trabalho miserável, não tem, vai dar trabalho, vai dar trabalho. Vai ter que orar muito, jejuar muito, vai ouvir muito, não. Fica de boa. Mas às vezes vem lá, a mulher de Potifar lá fora, lá, e vocês ficam meio de ó. Ô, rapaz, a mulher de Potifar é top, hein? Ou então vem lá o filho de Belial. Você fala, rapaz, mas o filho de Belial foi uma academia. Pensa no... E ele vai enganando o coração. E o coração é tentado a cair nessas armadilhas. Tal qual faz uma arapuca para pegar um passarinho. A maioria de vocês, eu acho que não fez isso. No meu tempo, a gente fazia arapuca. Fazia tipo uma pirâmidezinha assim, com galhos. E armava e colocava um milhozinho. O Mel que lembra dessas coisas aí. Colocava um milhozinho embaixo. Ou então pegava uma gaiola que você tinha um passarinho, colocava um assalpão do lado, colocava uma comidinha. Aí o outro ia lá por conta da comida ou por conta do outro e caía. E nós fazíamos o que com ele? Nós pecávamos. Mas nós o tentávamos com aquilo que ele gostava. Você não colocava um gato debaixo do arapuca para pegar um passarinho. O passarinho vê o gato, ele vaza fora. Você coloca o quê? O que ele gosta. Um milho, uma ração, alguma coisa que ele gosta de comer.
A ideia é de pastorear o coração para mantê-lo protegido, alimentado. Com o quê? Com a palavra. Como é que você alimenta o seu coração? Lendo a Bíblia. Deixa eu dar uma dica boa para vocês aqui. Vamos ler a Bíblia esse ano inteiro? Vamos? Tem tempo aí, nós estamos em fevereiro. Dá tempo de você pegar daqui para dezembro, nós terminamos tudo. Eu estou numa leitura que eu gostei demais. Ela vai lendo um do antigo, um do novo, um do antigo, um do novo, um do antigo, um do novo. É claro que depois vai ter mais do antigo, porque tem mais do antigo, não vai caber tudo. Mas vamos ler a Bíblia. Guardar o coração, lendo a palavra de Deus, dando alimento bom para Ele. Porque se você alimentar o seu coração só com as imagens do Instagram, ele vai adoecer. Se você alimentar o seu coração só com aquilo que você vê no Facebook, ele vai adoecer. Se você alimentar o seu coração só com os textos de Twitter, ele vai adoecer. Porque na imagem do Instagram, primeiro você vai desejar algumas imagens que estão lá e nem deveria. E tem gente curtindo um monte de tranqueira lá no Instagram. Segundo, você às vezes vai se comparar com aquilo lá, e aquilo é uma imagem irreal, demoníaca, construída para te enganar. E você vai ficar insatisfeito. Ou você vai ver que a pessoa tem uma coisa que você não tem, você vai querer ter também. Alimenta com a palavra de Deus. Ele me conduz a pastos verdejantes. Protegido, como é que eu protejo o coração? Deixando ele longe dos enganos, orando, me submetendo a Deus. E mais, mantendo o coração satisfeito. Presta atenção nessa palavra, satisfeito. Porque se o seu coração não se satisfizer em Deus, ele não se satisfará com nada. Se você quer ficar mais bonita, amanhã você quer um pouquinho mais. Se você quer uma roupa de marca, amanhã você quer a outra. Se você quer um carro, amanhã você quer um pouco mais, um melhor. Se você quer dinheiro, amanhã você quer um pouco mais. Se é status, amanhã eu preciso de mais. O nosso coração é insaciável. Por isso eu preciso satisfazê-lo como? Em Deus. Como é que eu faço isso? Agarrando ele, trazendo ele. É Deus. É Deus. Coração, não, é Deus. Não, mas é Deus. Contente no Senhor, feliz com aquilo que Deus lhe dá. Nós guardamos o coração com leitura da palavra, oração submissa, comunhão com os crentes, gente. Eu tenho ficado meio, eu não tenho muito cabelo, você já percebeu, mas os poucos que tem, ficam em pé. Quando eu vejo gente, mas o povo da igreja é o povo que vai morar no céu. Tá ruim para você? Fala, não leva eu para lá. Faz isso não. Ainda bem que Deus não ouve essas besteiras que a gente fala. E Salmo 1 diz, bem-aventurado o que não anda no conselho do ímpio, no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Os nossos melhores amigos deveriam ser os crentes. Deveria ser o povo de Deus. E se não é, tem alguma coisa errada com o povo de Deus e com a gente também. Se os conselhos que você ouve não são os conselhos do povo de Deus, você precisa pensar. Seu coração está sendo enganado. Você está colocando seu coração em perigo. Você está se inclinando para as coisas que vão te afastar de Deus. Então, leitura da palavra, oração submissa, comunhão com os crentes fiéis, meditação em boa teologia bíblica. Gente, teologia é uma benção, mas ela precisa aquecer o coração. Toda boa teologia vai te mover em dois sentidos. Se ela é boa, ela vai te mover em dois sentidos. Primeiro, ela vai te levar para perto de Deus. Segundo, para perto das pessoas. Uma teologia que te afasta do outro e que te afasta de Deus não é boa. Como que eu faço para pastorear o meu coração, guardar? Olhando firmemente para Cristo. Ele é o modelo. Olha lá para o Instagram do céu. Jesus. É o que a Bíblia diz. Olhando fixamente, firmemente para o autor e consumador da nossa salvação. Todo dia você lê Hebreus, lá você vai ver. Olhando fixamente para ele, olhando fixamente para ele, olhando fixamente para ele. Então, o que é o coração? É a fonte. É o que eu sou. O que eu tenho que fazer com ele? Guardar, pastorear. E terceiro, por que eu tenho que cuidar do coração? Por que eu tenho que cuidar do coração? Nós já vimos aqui que ele é a fonte, a porta de entrada da idolatria.
É pelo coração que a idolatria é entre nós. Então, em terceiro lugar, por que eu tenho que cuidar do meu coração? Olha o que Salomão diz. Então, lembrando o versículo, ele fala assim: acima de tudo, guarda o coração. Por quê? Porque dele depende toda a sua vida. Você entende isso? Das inclinações do seu coração, dos desejos que te dominam, das emoções que te governam, depende toda a sua vida. É por conta dessas inclinações que você vai fazer escolhas. As inclinações do nosso coração inevitavelmente determinarão as nossas ações. Inevitavelmente vão determinar as nossas ações. Todos nós agimos de acordo com aquilo que nós amamos. É pelas intenções do nosso coração que nós tomamos as nossas decisões. É o que Salomão está dizendo, é do coração que procedem as fontes da vida. Na revista atualizada traz essa tradução, é dele que procede as fontes da vida. Isso se revela pelas nossas palavras, por exemplo. Lembra lá Mateus 12:34? A boca fala do que o coração está cheio. O dedo posta aquilo que o coração está cheio. O dedo curte aquilo que o coração está cheio. Não se engane. Você é isso. É isso que você é. Por que eu tenho que guardar, pastor? Por que eu tenho que cuidar dele? Porque ele demonstra quem eu sou. Porque eu vivo de acordo com as manifestações do meu coração. Porque eu falo de acordo com o meu coração. Sabe aquela, quando você fica murmurando o tempo todo, mas só eu, a louça é comigo, varrer é comigo, tudo comigo, é bronca, é só comigo nessa casa. É o seu coração. É um coração, perceba, quando você faz isso, seu coração, ele está arrogante, porque você acha que você não deve fazer aquilo que você deveria fazer. Ele acha que você é mais importante do que você é. Seu coração está desconsiderando o outro, porque você acha que esse esforço o outro pode fazer, isso não. Teu coração é desobediente. Você quer dar prazer para você, mas não quer ter custo nisso. Então perceba, é as inclinações do coração que faz com que você fale o que você fala, que faz com que você poste o que você posta. Tem gente que fala assim, não, pastor, eu não falo nada não, põe no Twitter. Aí que você falou mesmo. Falou para muito mais gente do que você imaginava. E às vezes eu me assusto, viu? Eu me assusto vendo postagem de gente crente. Às vezes piadinha com palavrão, palavras de duplo sentido. Às vezes é só murmuração, reclamação o tempo todo. Ou então, às vezes, só posta desejo, sabe? Aquele negócio, não. Às vezes está lá, ele posta tudo quanto é tipo de carro, tudo quanto é tipo de moto, tudo quanto é tipo de viagem que quer fazer. Está dizendo que eu não estou satisfeito com o que eu tenho. A gente precisa entender que o coração é a fonte da nossa vida. E diz mais, Mateus 15:19-20, do coração procedem os maus desígnios. Olha o que Jesus diz. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Estas coisas tornam o homem impuro, mas o comer e lavar as mãos não torna o homem impuro. Estavam questionando Jesus, por que seus discípulos não lavam a mão para comer? Por que come no prato sujo, no copo sujo? Hoje eu não como mais isso aqui. Se os discípulos fossem hoje, no nosso dia, ser tudo Nutelinha. Copinho descartável e pratinho de plástico. Ali eram homens rústicos, comiam no prato, compartilhavam o copo d'água. O último tomava uma aguinha um pouquinho mais grossa, assim. Mas tá boa, matava a sede.
que acontece? Eles começaram a questionar, esses homens são porcos, esses homens não têm bom jeito, bom trato. Jesus falou, o problema não é isso não. O problema é o que está dentro do coração dele. Tem muita gente de terno, gravata, que anda nos melhores carros, come nos melhores restaurantes. Tem muito jovem que veste as melhores marcas, os melhores tênis, as melhores roupas. Estuda nos melhores colégios, nas melhores universidades. Mas os seus pensamentos são maus. Mas o seu coração está cheio de homicídio. Ele não matou ninguém porque não teve oportunidade. Mas ele já afastou muita gente dele. Isso aqui eu não quero, aquilo eu não quero. Esse é porque é feio, aquele lá tem bafo, o cabelo daquele lá não é bom, aquele não é rico, aquele só pede carona, aquele eu tenho que prestar dinheiro, esse eu não gosto. Gente que está excluindo gente que Deus trouxe para ele. O coração está cheio de adultérios, desejando aquilo que não é seu, imoralidade sexual, com a mente lasciva, suja, roubos, faz qualquer coisa para enriquecer, qualquer coisa para ganhar dinheiro. Falso testemunho, calúnia, gente que não é confiável. Isso é uma coisa que me dá ojeriza, é crente que não é confiável. Sabe aquele que fala, não, vamos lá, estou com você. A hora que fala, não, o fulano está comigo. Estou, não. Não sei quem que você é, não. Gente que não banca, que não tem coragem. É isso que torna o homem impuro. De onde vem isso? Do coração. É no coração que habita o pecado. Diz mais, por que eu tenho que guardar o coração? Porque ele é corrupto, porque ele é enganoso. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Perceba o adjetivo que Jeremias traz para o coração. Ele diz o quê? O coração é enganoso. Ele te prega peças. Ele te ilude. O coração, ele prega uma coisa para você, mas quando vai te entregar, ele te entrega outra. O coração faz com que você acredite que aquela atitude, aquela circunstância, aquela pessoa é a boa, mas no fundo não é. Diz mais, ele é desesperadamente corrupto. A NVI traduz como ele é uma doença incurável. Ele está adoecido. Ele tem uma inclinação para o mal. Deus precisa tratar dele. Se a gente seguir o coração, a gente vai morrer. Porque a inclinação dele é ruim. Ainda bem que Jeremias já sabia que só Deus poderia dar jeito. Fala, eu, o Senhor, versículo 10, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus sabe da inclinação do nosso coração. Isso é mal. Ou melhor, isso é bom, mas é mal. É bom porque Deus conhece, é mal porque conhece mesmo. Ele sabe que você está fazendo as coisas. O coração muitas vezes é dividido. Lembra que eu falei de Davi? O que a Bíblia diz que Davi era? Um homem segundo o coração de Deus. Lembra que eu falei o que isso significa? Davi gostava das coisas que Deus gostava e odiava as coisas que Deus odiava. Mas quando Davi se viu iludido pelo seu coração, ele se tornou dividido. E ele desejou Betseba. E ele mandou buscá-la. Olha que coisa interessante. Pouco antes, quando Davi fugia de Saul, Saul entrou numa caverna, Davi estava escondidinho lá no escuro e cortou um pedacinho da capa de Saul. Davi podia matar Saul. Ele não matou. E só de cortar a capa de Saul, ele ficou com o coração pesado. Falou, ai meu Deus, eu não podia ter feito isso com Saul. Porque o que Davi entendeu? Davi queria mostrar poder para Saul. Quando ele cortou um pedacinho da capa, ele estava dizendo assim, Saul, tá vendo? Você estava aqui na minha mão, negão. Ó, eu não passei você na espada aí porque eu sou um caba-joia. Senão, você fica esperto. Ó aqui, ó. Tá vendo esse pedacinho aqui? Eu que cortei, você nem viu.
Davi pesou o coração. Por quê? Porque Deus lhe mostrou que aquilo que ele estava fazendo era só para mostrar que ele tinha poder. Mas ele não percebeu que ele fez a mesma coisa, buscando a ovelhinha do Urias. E depois mandando matar o Urias. Nosso coração é dividido. Quando a gente disciplina ele a amar o Senhor, mas a gente dá uma bobeira, ele ama cada coisa, gente do céu. Nosso coração ama cada coisa que é tenso. Por quê? Porque ele quer dar prazer para si mesmo. Ele também muitas vezes é endurecido, como pedra. E esse é o pior estágio do coração. Então, a idolatria, ela entra pelo nosso coração. A idolatria habita nos nossos desejos. Ela começa a querer governar quem nós somos. E é por isso que nós precisamos seguir o conselho do servo do Senhor, Salomão. Dentre tudo aquilo que tem que se guardar, guarda o coração. E não há lugar mais seguro para guardar o coração do que Cristo. É por isso que nós precisamos ir a Cristo. Colocando Ele para governar o nosso coração e a nossa mente. Os nossos desejos, a nossa inclinação. Porque sabemos que o coração é aquilo que nós somos. Como filhos amados de Deus, a gente precisa ouvir o conselho que as Escrituras nos dão. 3 conselhos para a gente terminar. Vai passar aí para você prestar atenção. Primeira coisa, pastoreie seu coração com a palavra. Leia, guarde-o, afaste do mal. Leia. Pastor, eu não dou conta de ler a Bíblia todo no ano. Leia em 2. Leia um versículo por dia. Se você instalar, tem uma Bíbliazinha que você instala no seu celular, todo dia ela não te deixa em paz enquanto você não lê um versículo. Leia. Leia as Escrituras. Pastoreie, alimente o seu coração. Lembra que o pastoreio é alimento, limite e guarda. Não deixe o seu coração querer qualquer coisa. Fala para ele, isso não pode querer, porque isso aqui está fora dos domínios que a Bíblia diz que você tem que estar. E guarda com as questões exteriores. Pastoreie. Segundo, considere e analise as inclinações do seu coração. Olhe para dentro de si. Você não vai dar conta sozinho. Então, ora como Davi orou. Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. Peça para que o Senhor sonde o seu coração. Perceba, peça para que Deus te mostre se as coisas que você tem feito, você as tem feito pela motivação correta. Por que eu vou arrumar um emprego? Qual é a motivação correta de fazê-lo? Por que eu vou estudar? Qual a motivação correta de fazê-lo? Por que eu vou namorar? E por que eu vou escolher essa pessoa para namorar? Qual a motivação correta de fazê-lo? Eu preciso entender qual a motivação correta de fazê-lo. Então considere, analise as inclinações do seu coração. Porque muitas vezes pode ser enganoso. Fala, Senhor, sonda, põe no caminho reto. Terceiro lugar, último. Saiba que você é aquilo que o seu coração ama. Você é aquilo que o seu coração ama. Se você é daquele que quer fazer o curso apenas pelo status que o curso dá, você é uma pessoa que está correndo atrás do status. Seu coração ama isso. Se você é daquele que só quer bem, seu coração está no dinheiro. Mamon está governando aí. Se você é aquele que só quer se dar prazer, seu coração é luxurioso. Seu ego é o seu Deus. Seu corpo, seu Deus. Então saiba que você é o que você ama. Então ame a Deus acima de todas as coisas. Que o Senhor nos guarde na graça, nos guarde na verdade, para que o nosso coração esteja somente dele. Acima de tudo o que se deve guardar, guarde o coração, pois dele depende a sua vida.
leve seu coração e sua mente cativa a Cristo. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar?